Bem-vindo ao canal Ágapes. Nosso trabalho é totalmente livre de investimentos externos. Ajude-nos a manter esse trabalho através do Pix que aparece em sua tela. Aproveite o conteúdo. O sentido profético das festas de Israel, por Harold Walker. Capítulo 5. Molho das primícias. Em Êxodo capítulo 23, versículo 16, e capítulo 34, versículo 22, encontramos os diferentes nomes atribuídos à festa de Pentecostes. Festa da Cega e Festa das Semanas. Logo em seguida, vemos que é também chamada de Festa das Primícias. É crucial não confundirmos a festa de Pentecostes com a festa do molho das primícias, mencionada especificamente em Levítico, capítulo 23, versículos 10 a 14. Vale ressaltar que o molho das primícias se referia à colheita de cevada, enquanto as primícias de Pentecostes eram da colheita de trigo. Ambas eram consideradas primícias porque a colheita principal do ano, a de azeitonas e uvas, ocorria na Festa de Tabernáculos, também conhecida como a Festa da Colheita. Assim, a ordem das festas na agricultura é Festa do Molho das Primícias, cevada, Festa das Primícias ou Pentecostes, trigo, e Festa da Colheita ou Tabernáculos, vinho e azeite produzidos a partir de uvas e azeitonas. Veja o que lemos em Levítico capítulo 23, versículos 6 a 14. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Ele o moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. No dia seguinte ao sábado. Esta festa não possuía uma data fixa no mês, ao contrário da Páscoa, dia 14 do primeiro mês, ou da festa dos pães ázimos, de 15 a 21 do primeiro mês. Ela ocorria no dia seguinte ao sábado. Mas a qual sábado isso se referia? Segundo estudiosos, até a época de Jesus, esse sábado era interpretado como o primeiro sábado semanal após o dia 15 do primeiro mês. Com isso, a festa do molho das primícias caía sempre em um domingo, pois o texto dizia, no dia seguinte ao sábado. Após a ressurreição de Jesus e a destruição do templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, os sábios judeus passaram a defender que esse sábado se referia ao primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou seja, o dia 15 do primeiro mês. Com essa interpretação, a festa do molho das primícias passou a cair no dia 16. Acredita-se que essa alteração visava dissociar a ressurreição de Jesus da festa do molho das primícias, já que ele ressuscitou justamente durante essa festa. Hoje, a maioria dos judeus não vê conexão entre suas festas e a vida de Jesus. Em Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16, lemos: Contareis para vós, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Após a festa do molho das primícias, contavam-se 7 semanas inteiras, e no dia seguinte ao 7º sábado ocorria a próxima festa, Pentecostes. Assim, Deus não estabeleceu uma data fixa, nem para a festa do molho das primícias, nem para a festa de Pentecostes. Apenas garantiu que ambas aconteceriam em um domingo, no dia seguinte ao sábado. A data da festa de Pentecostes estava atrelada à da festa do molho das primícias. Assim como o batismo no Espírito Santo remete à ressurreição de Jesus, relacionando-se ambas à nova aliança, que é mais associada ao domingo do que ao sábado. Esse alinhamento já estava previsto na figura das festas, muito antes de seu cumprimento. Não é maravilhoso contemplar a precisão de nosso Deus? Portanto, a data da festa do molho das primícias é definida pela festa anterior, festa dos pães ázimos,
e da mesma forma pela festa seguinte, Pentecostes, também conhecida como a Festa das Semanas, pois ocorre 7 semanas após o molho ser movido perante o Senhor. Sem a festa do molho das primícias, Pentecostes perde seu sentido, assim como sem a ressurreição de Jesus não haveria o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O princípio das primícias para Israel. Diferentemente das demais festas mencionadas em várias passagens bíblicas, os únicos versículos que explicam essa festa estão em Levítico capítulo 23, enquanto seu cumprimento é abordado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 15 a 23. A razão pela qual é pouco enfatizada no Velho Testamento é que os judeus não compreendiam totalmente seu significado. Naquela época, entendiam apenas que a festa do molho das primícias não era um evento isolado, mas um princípio que deveria ser aplicado no cotidiano. O primeiro, o primogênito, as primícias pertencem sempre a Deus. Esse princípio exigia que nada da nova colheita fosse consumido antes da festa do molho das primícias. Atualmente, colhemos espigas verdes à medida que amadurecem, mas no versículo 14 vemos que eles não podiam comer grão torrado nem espigas verdes antes de trazerem o molho das primícias diante do Senhor. A liberação para o consumo da colheita para toda a nação ocorria somente após esse dia. Os primeiros frutos eram reservados para Deus. A lei de Deus era firme sobre as primícias. A única compreensão que Israel tinha dessa festa era de que a nova colheita só poderia ser consumida após a entrega do primeiro a Deus. O primeiro de tudo, seja homens, animais ou plantas, era sempre de Deus. Esse conceito abrangia as ofertas de pão, colheitas e, em qualquer época, o primeiro pertencia exclusivamente a Deus. Versículos como Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11, capítulo 18, versículos 4 e 5, Números capítulo 18, versículos 15 a 19 e Levítico capítulo 19, versículos 23 a 25 corroboram esse princípio. Israel expressava sua submissão à soberania de Deus ao oferecer sempre as primícias de todas as coisas. A dúvida que eles não compreendiam plenamente era, se já praticavam o princípio de dar as primícias a Deus, por que precisavam de uma festa específica para isso? Os judeus do Velho Testamento não tinham a compreensão completa sobre essa festa, mas no Novo Testamento é possível entender seu significado com maior clareza. A observância dessa festa, por muitos séculos, mesmo sem compreensão completa, serve como mensagem profética para o Novo Testamento. Significados A. Molho ou feixe. Vamos entender o que significa um molho ou feixe. Até pouco tempo atrás, quando as colheitas eram feitas manualmente, os trabalhadores cortavam os pés de trigo ou de arroz com foices e deixavam secar em montinhos, que podiam ser chamados de feixes ou molhos. Após secarem por alguns dias no sol, esses feixes eram ajuntados e batidos para que os grãos fossem retirados e guardados. Veja o que diz Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 9, e Salmos, capítulo 126, versículo 6. Em ambas as passagens, os molhos se referem a pessoas. No sonho de José, os feixes de seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. No Salmo 126, versículo 6, vemos retratadas a primeira e a segunda vinda de Jesus. Os que semeiam representam o resultado da primeira vinda. O seu voltar sorrindo é o resultado da segunda vinda, quando muitos serão colhidos como resultado do plantio da primeira semente, que é Jesus. Quando uma semente é semeada, a planta colhida sempre será do mesmo tipo da semente. Assim, muitas colheitas provêm de muitas sementes, frutos de uma única semente original. Concluímos que Jesus veio com lágrimas semear na primeira vinda e voltará com alegria na segunda vinda, trazendo seus feixes. Mais uma vez, os feixes se referem a pessoas, nesse caso, pessoas iguais a Jesus. B. As primícias da ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo traz revelações claras sobre esta festa. Ele conhecia a fundo o Velho Testamento e por isso explica o sentido dela com clareza. É nesse capítulo também que Paulo fala sobre a ressurreição. Em toda a Bíblia é o capítulo que mais fala sobre esse assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, lemos o seguinte: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esse versículo é a chave de tudo. Se no Velho Testamento o povo não entendia essa festa, Paulo aqui explica de forma simples que ela se refere à ressurreição. A Bíblia, no Novo Testamento, usa o símbolo do cordeiro e de seu sangue para falar do sacrifício de Jesus.
Contudo, a figura dada para a ressurreição é a do molho das primícias. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 23 e 28. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A festa do molho das primícias enfatiza a importância da ressurreição de Cristo, especialmente por ele ter sido o primeiro a ressuscitar. A ressurreição é a base da pregação dos apóstolos no livro de Atos. Nos dias atuais, prega-se muito sobre a morte de Cristo. Entretanto, sem a ressurreição, sua morte não teria valor algum. Essa importância da ressurreição de Cristo também é destacada pelo fato de que, embora várias pessoas tenham sido ressuscitadas na história bíblica antes de Cristo, nenhuma delas foi um primogênito. Para a Bíblia, o primogênito é imortal. Cristo foi o primeiro e até hoje é o único. Devemos lembrar a seguinte sequência de fatos. Cristo ressuscitou, ele é as primícias. Depois virão os santos, que ele trará consigo na segunda vinda. A seguir, observe que existe uma ordem perfeita dos acontecimentos. Primeiro, Cristo ressuscitou como as primícias. Depois, os santos que ele trará consigo na sua segunda vinda. Após esses, em um momento estabelecido, ele destruirá todos os inimigos de Deus. E o último deles será a morte. Finalmente, ele entregará todas as coisas a Deus, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Veja como é interessante. Mesmo depois de Cristo ter ressuscitado, a morte ainda não foi completamente vencida. Existe uma sequência de ressurreições, mas mesmo assim a morte ainda não terá sido totalmente derrotada até o final. Somente então ele vencerá definitivamente a morte e todos reinarão para sempre. A vitória sobre a morte é progressiva e se expande gradualmente, revelando o amor na ordem daqueles que ressuscitam. Primeiro Cristo, as primícias, o primeiro molho do ano, já aconteceu. Depois os salvos, os vencedores, que serão ressuscitados na vinda de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos, ajudando-o a subjugar todos os inimigos de Deus. Primeira ressurreição, Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e capítulo 20, versículos 4 a 6. Após o fim do milênio, toda a humanidade será ressuscitada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. E então virá o juízo final. A partir desse ponto, todos os inimigos de Deus terão sido derrotados, e até a própria morte será finalmente lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 40. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Assim como os judeus no tempo de Paulo, temos dificuldade em entender e acreditar na ressurreição. Por isso, Paulo tenta explicar usando a simbologia da semente. Nós não plantamos o pé de eucalipto, mas sim a semente do eucalipto. A semente não se parece com a planta que virá depois. Por outro lado, o segredo de uma planta está na sua semente. Se a semente é boa, a planta será boa. Todas as informações necessárias para determinar o tipo da planta estão contidas na semente. No princípio, Deus criou a semente e criou o corpo que aquela semente produziria. É como se ele pensasse no eucalipto e, em seguida, o colocasse na forma de semente. Aplicando essa lógica ao assunto da ressurreição, Paulo mostra que o corpo que ressuscitará está relacionado com a semente, pois esta contém todas as informações do que virá a ser, embora não tenha qualquer semelhança com sua aparência. Ninguém poderia adivinhar a forma de uma planta apenas conhecendo sua semente. Concluímos que o nosso corpo atual é a semente e não se parece com o que virá a ser. Por que Maria não reconheceu Jesus após sua ressurreição? Ela chegou a pensar que ele era o jardineiro, João capítulo 20, versículos 14 a 16. No caminho de Emaús, Jesus apareceu,
Mas os discípulos também não o reconheceram. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 16. Veja o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Devemos lembrar dois pontos fundamentais. Cristo é as primícias da ressurreição. Sua ressurreição é como uma semente plantada, gerando muito fruto. Ele ressuscitou primeiro, mas isso deu início à ressurreição de muitos outros posteriormente. Vieram alguns gregos que queriam ver Jesus, e ele respondeu: se o grão de trigo não morrer. Sua resposta foi enigmática. Era como se ele dissesse: o que vocês querem ver neste grão, se ele não tem nada a ver com o que virá depois? João capítulo 12, versículos 20 a 25. O fato é o seguinte: muitas pessoas viram Jesus fisicamente naquela época, mas não creram nele e nem foram salvas. Porém, Paulo, que não o viu no corpo mortal, mas sim o viu glorificado no caminho de Damasco, não só foi salvo, como também disseminou sua salvação por toda parte. O que dá identidade à ressurreição de Jesus é que ele é o primeiro de uma grande linhagem. Ele é o primeiro de uma grande colheita. As primícias das primícias. A ressurreição de Jesus tem tudo a ver conosco, pois sabemos que nosso corpo também será usado como semente, que morrerá para depois ressuscitar. Sabemos que isso é verdade porque foi o que aconteceu com ele. A regra é: se funcionou com o primeiro, funcionará com todos os outros. Mover o molho das primícias na presença de Deus significava que em breve o restante da colheita estaria pronto e seria liberado para o consumo. Este é um assunto empolgante e deveria nos trazer alegria, pois visto dessa forma, a morte é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Temos uma garantia. A ressurreição de Jesus nos garante que não precisamos mais temer a morte. A humanidade deveria sentir o impacto dessa certeza em nós. As pessoas deveriam perceber que não estamos apegados às coisas desta vida e deste sistema atual. Enquanto muitos dizem que é preciso aproveitar a vida ao máximo, nós deveríamos estar voltados para algo diferente, pois este corpo é apenas a semente do que está por vir. A vida verdadeira é a que virá. Para o mundo, apegado ao presente e à incerteza do futuro, a visão é: isso é o que eu tenho, e não sei o que vai acontecer depois, então preciso valorizar o que tenho agora. Para o cristão deveria ser o oposto. Se Deus me deu esta vida e me garantiu que existe uma vida melhor logo à frente, por que devo me apegar a esta atual? Os primeiros cristãos abraçaram essa certeza com todo o coração, e por isso pregavam o Evangelho de forma tão poderosa, dispostos a morrer por essa verdade. Chegamos à conclusão de que, se temos medo da morte e apego às coisas da terra, é porque ainda não cremos plenamente na ressurreição. Aí fica a pergunta: será que Jesus perdeu alguma coisa por ter morrido com 33 anos? De forma alguma. Veja o que João, capítulo 12, versículo 24 nos diz: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A semente só começa a cumprir seu destino de dar muitos frutos quando morre. A Bíblia sempre apresenta Jesus como o primeiro em tudo. Podemos observar nos textos abaixo a primazia que Deus lhe concedeu e compreender mais profundamente como ele é grandioso. Lucas capítulo 2, versículo 47, primogênito de Maria. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, primogênito de Deus Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, primogênito dos mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14.
para que ele o aceitasse. O verso anterior indica que o molho deveria ser trazido ao sacerdote. Como o sacerdote permanecia no tabernáculo, isso não poderia ser em qualquer lugar. O tabernáculo terreno representava simbolicamente a presença de Deus. E isso é significativo porque a festa do molho das primícias não simboliza apenas a ressurreição de Cristo, mas também a sua ascensão ao trono de Deus, no Santíssimo Lugar. Jesus, o último Adão, foi o primeiro a superar a morte. Ele venceu a morte, apresentou-se aos discípulos e depois a Deus. Somos aceitos diante de Deus porque Jesus foi a oferta movida que representou toda a colheita. Sem isso, o primeiro não teria sentido, não seria um molho, seria um niclio. A grande alegria de Jesus, ao retornar à presença de Deus depois de sua missão na terra, foi a certeza de que sua volta anunciava a chegada de uma multidão de outros filhos após ele. A semente morreu, ressuscitou, apresentou-se no céu e tornou possível a vinda de muitos outros depois dele. Logo após a chegada de Jesus ao céu, Deus enviou o Espírito Santo à terra, em conexão direta com a festa de Jesus, a quem vocês mataram, e o fez Senhor e Cristo. Agora ele está à direita de Deus, e se vocês duvidam, o que está acontecendo aqui diante dos seus olhos é prova de que ele chegou lá. É um fato que Jesus chegou ao céu, e o comprovante disso foi o envio do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus agora habita em nós. Romanos capítulo 8, versículo 11.